Em primeiro lugar, eu gostaria de admitir que esse título ele é um pouco clickbait, né? Porque não é muito justo essa acusação de She-Man. Mas nós temos toda essa polêmica a respeito deste último desenho que se esperava ser um desenho do He-Man e acabou sendo um desenho da Teela, ou pelo menos é o que estão dizendo. E tem essa questão do He-Man, She-Ra, resultando nesse irresistível trocadilho do carilho. Já o Mistress of the Universe é bastante mais justificável, pois ainda que Mistress não seja o feminino de Masters, definitivamente não, mas é um termo que captura a sonoridade, termo de paródia, e ao mesmo tempo a alteração de sentido tem a ver com o que eu estou querendo apontar. Inclusive, se eu fosse lançar As Senhoras de Terrânia em inglês, seria claramente The Mistress of Terrânia. As 4 Damas do Apocalipse, talvez eu tenha vontade de colocar isso, mas não seria uma tradução correta, né? Mistress tem uma noção também de uma senhora, de uma dona, mas também de amante. Tem um sentido, às vezes, dependendo do caso, meio erótico. Mas eu sou o Marcos Valério XR, no dia 23 de dezembro de 2021, e evidentemente estou falando da mais recente polêmica sobre a questão da lacração, ou suposta lacração, em obras da cultura pop mais tradicionais, no caso, os famosos Masters of the Universe. É bom lembrar que eu estava lá, em 1983 ou 4, quando estreou o He-Man aqui no Brasil, né? He-Man and the Masters of the Universe. Eu já era grandinho, né? Então foi a novidade do momento, todo mundo começou a falar desse desenho e rapidamente conseguiu uma grande audiência, né? O famoso programa da manhã da Globo, programa infantil Show da Xuxa. Nessa época tinha uma certa malícia dos rapazes da minha idade também com a Xuxa em si, né? Com a questão das paquitas. Mas esse desenho fez muito sucesso, depois veio a She-Ra, né? E eu gostaria de apontar que eu não vi nada daquele desenho da década de 90. Inclusive acho que quase ninguém viu, os poucos que viram reclamaram. E vi apenas algumas partes desse desenho da década dos anos 2000 mais ou menos, que é o He-Man and the Masters of the Universe, que na realidade é a série na qual esse desenho mais recente é baseado. É como se fosse uma sequência daquele ali. Muda muito a percepção quando você compara esse atual com aquele mais antigão lá, ou quando você compara com esse outro. Esse outro é bem mais próximo. E o que eu me lembro bem também, que eu gostei muito, foi aquele filme do Dolph Lundgren, que é Masters of the Universe, que é aquela versão live action, que é muito diferente do original, não tem nem Príncipe Adam ali, tem uma concepção totalmente diferente. E eu gostei muito do visual, eu acho que teve umas opções estéticas que na época eram novas. Essa ideia de você fazer uma coisa que é tipo uma descarga elétrica, mas é amarela, isso ficou muito bonito. A ideia de que o raio em si joga um veneno. A Teela não tá nada interessante, né? É mais o visual generalizado, mas a Evil-Lyn tá excelente. Tem alguns personagens lá muito legais. Infelizmente, um dos vilões mais interessantes visualmente, que parece o Predador, morre logo no começo, né? Mas a Evil-Lyn, maravilhosa. Essa cena aqui é fantástica. O contexto é que essa menina aí, que é uma das protagonistas, né, que Masters of the Universe, o filme, eles vêm pra Terra, né? Tanto que não tem nada a ver. Nossa Terra do presente. E essa menina aí que participa com eles, essa terrestre, tinha acabado de perder os pais, né? E essa cena é fantástica. Mother? Yes, darling, it's me. But the plane... Oh, I'm so sorry I had to go through all of that, Julie. But we had to disappear. We're doing very important, very secret work. Oh, honey, I've missed you so much. I don't believe it. Mom. Listen, darling. Your new friends are all tied up with the work we're doing, and they have something we want. That shining metal thing with the blinking lights. Will you get it for us? Julie. Where's Julie? I don't believe this. They're alive. What is the matter with you? Where were you? Julie!
Thank you, my darling. Julie! Julie! Ah! Where'd they go? Mas já enrolei demais. O tema que eu quero apresentar aqui não é nem tanto a respeito do desenho, desse desenho específico em si, mas de uma questão que me preocupa, de um tipo de reação que eu chamo de alérgica a determinados conteúdos, cujo a preocupação eu compartilho, né, de você tentar desconstruir determinados elementos simbólicos de obras pop, com essa visão mais feminista, mas ao mesmo tempo eu percebo também que tem algumas reações equivocadas. Eu acho que este caso do Masters of the Universe salvando Eternia é esse problema. Não é, eu discordo totalmente que seja uma obra feminista. Mas bem, isso por vários fatores. Primeiro que eu vou compartilhar um pouco das frustrações que eu vi o pessoal levantando. Primeiro de que foi uma espécie de propaganda enganosa, porque o pessoal esperava uma história do He-Man e recebeu uma história da Teela. Bem da verdade, o nome não tinha He-Man no título, viu? Diferente dos outros. Realmente não tinha He-Man no título. The Masters of the Universe, salvando a Eternia. Em segundo lugar, sim, a Teela tem um protagonismo muito maior do que o próprio He-Man nesse caso. Mas isso é mais na primeira temporada. Quando você vai para a segunda temporada, ele tem uma participação bem mais efetiva. E as poucas participações que tem são emblemáticas. Por que eu digo que não se trata de um filme feminista? Porque um filme feminista, pelo menos na minha concepção, ou ele dá uma mensagem muito clara, que não é o caso de nenhum desses que a gente fala, eles só fazem versões simbólicas, mas para ser plenamente feminista, ele tem que ter uma característica indelével. Não pode ter nenhum personagem masculino multivirtuoso. Eles têm que ser todos, de alguma forma ou de outra, entre aspas, castrados. Ou eles são vilões, ou eles são pessoas boas, mas são vítimas, ou são incompetentes. De alguma forma tem que ser ridicularizado. Aí eu posso dizer que filmes eu considero essencialmente feministas mesmo nesse sentido. Por exemplo, As Caça-Fantasmas, que realmente não tem nenhum personagem masculino. Tem dois personagens masculinos que se destacam. Um é o vilão e o outro lá é o do Chris Hemsworth, que é um idiota. Outro, por exemplo, esse mais recente das Panteras, né? Charlie's Angels. Mais uma vez, os personagens masculinos ou são vilões, ou são vítimas, em algum momento são incompetentes, ou quando tem um que não é nada disso, é gay. Outro exemplo, Malévola, aquele primeiro Malévola. É outro caso típico. Já o segundo Malévola não, o segundo Malévola inverte a situação quase que. Esse filme é até bom. E aquilo que eu chamo de filme feminista perfeito, Capitã Marvel. Eu vou ser sincero, eu gostei das Caça-Fantasmas, assim como gostei desse último Charlie's Angels. O Malévola, apesar do visual muito bom, é um filme ofensivo. E esse Capitã Marvel também, esse filme detestável, em vários aspectos. Mas todos eles têm essa característica. Os personagens masculinos têm que ser, de uma certa forma, humilhados. O caso mais grave que é o da Capitã Marvel, o Nick Fury e o Coulson são idiotizados, simplesmente. É prestando atenção nesses detalhes que você percebe algumas coisas de antemão. Foi por isso que eu não aguentei 20 minutos daquele Perdidos no Espaço da Netflix. Primeiro episódio eu desisti, porque, sei lá, pode até ser que a série melhore depois, mas os primeiros 20, 30 minutos são inteiramente dedicados a humilhar o personagem masculino principal, que é o Robinson. É ridículo. E é a mulher e as filhas dele humilhando o cara. É um negócio grotesco. Foi prestando atenção em detalhes que eu percebi que o tal do The Mist, que também está na Netflix, do Nevoeiro, parecia um filme lacrador e eu desconfiei que não era. E eu realmente tenho todos os elementos aí, mas vamos ficar de olho. E foi o contrário. Militância de esquerda ficou morrendo de raiva, porque o filme abraçou todas as partes do começo e desconstruiu tudo depois. Tem uns textos sobre isso também. Mas bem, não é assim. Esse novo Masters of the Universe, apesar desse protagonismo todo, os personagens masculinos estão lá, com sua importância, com sua relevância, com sua competência. A começar pelo mentor, né, que
na verdade é o Man at Worms, ou o próprio Adam, ou o próprio He-Man, bem como outros ali de uma forma geral. O que você tem de fato é um protagonismo maior da Teela, e aquela personagem que inclui ali só para incluir uma mulher negra no elenco, com uma vaguíssima insinuação de lésbica, mas eu acho que não é o caso. É porque, de certa forma, a estrutura da história, que eu acho uma ideia boa, demandava que ela tivesse uma parceira. Isso é fato. Insinuando ou não essa questão de um suposto lesbianismo que fica nas entrelinhas, mas eu entenderia que ela tivesse que ter uma parceira, porque a relação entre o He-Man e a Teela e o Adam, né, quase esse triângulo, ele sempre deixou nas entrelinhas essa possibilidade de romance. Então, para você conseguir manter essa possibilidade sempre em aberto, você não podia dar a Teela um companheiro masculino. Mas bem, vou levantar também algumas questões aqui que muitos elencaram, que eu entendo perfeitamente. Em primeiro lugar, esse problema da estética visual, né, sobre a masculinização das personagens femininas. Eu entendo realmente, eu gostava muito daquele traço ali do desenho mais antigo. Nossa, a Feiticeira e a Teela eram gostosíssimas, não tem como dizer de outra forma. E elas ficaram menos curvilíneas agora, mas vamos ser sinceros, considerados com o que fizeram com a She-Ra, estamos no lucro. Pô, o caso da She-Ra foi bizarro, realmente é uma deterioração completa. Eu também vejo um problema lá com relação que eles mudaram muito a trilha sonora, e aquela trilha sonora original, principalmente o desenho mais antigo lá, ela foi muito impactante, é uma trilha muito bacana, muito marcante, né? Mas essa trilha sonora desse novo desenho é muito boa também, achei que no geral ficou de alto nível. Outro problema que eu notei é que o desenho original, lá do comecinho mesmo, ele tinha algumas técnicas de animação que eram meio que revolucionárias, né? Alguns dizem que são técnicas rotoscópicas, onde você faz versões frame a frame de desenhos em cima de filmagens reais, né? Então você tinha algumas sequências que se repetiam exaustivamente em todos os desenhos, mas que eram bastante impressionantes em termos de animação, sem contar alguns elementos visuais que não eram exatamente inéditos, como certo brilho nos raios, assim, mas que ainda eram pouco explorados. E aí eu entendo uma certa reclamação que fizeram com relação ao fato de que esse desenho novo, apesar de muito bem feito, não tem nenhum tipo de inovação técnica, e realmente não tem. Mas uma coisa que desde o começo eu desconfiei que tinha alguma coisa errônea nessa crítica, tudo que estavam fazendo, eu comecei a ver as críticas muito antes de ver o desenho, é porque o desenho é do Kevin Smith, e o Kevin Smith não costuma fazer essas coisas assim. E ele até ficou meio chateado com essas críticas, né? Agora, dá para entender o modo como o desenho foi anunciado, o próprio marketing parece que se equivocou nesse sentido, passou a ideia de uma propaganda enganosa assim, que você vai ver um desenho do He-Man, mas o He-Man morre no primeiro episódio e o desenho é da Teela. Isso, eu entendo a indignação nesse sentido. Agora, de um modo ou de outro, eu acho que ficou muito bom. Até porque quando você, claro, principalmente quem tem aquele desenho original na cabeça, né, e mesmo para quem viu essas versões mais recentes, o modo como decidiram tratar algumas questões é bastante interessante. Lembrando que nesse desenho de 2002 é onde mostra a origem do Skeletor, né, que mostra como que ele ficou daquele jeito ali, mostra a origem do He-Man. O Príncipe Adam não era He-Man em determinado momento, ele se tornou depois. Inclusive esse desenho dá pra ver no YouTube mesmo, pode procurar aí, Masters of the Universe 2002, dá pra ver dublado em português no YouTube, parece que a qualidade da imagem tá meio ruim. Então quando você estabelece a ponte de conexão desse desenho atual com esse, principalmente esse de 2002, você nota um salto de qualidade em vários aspectos narrativos, inclusive alguns aspectos de exploração da ambientação também. Não, eu nunca fui um grande fã dessa franquia, para ser sincero. Para falar a verdade, eu nunca gostei muito de He-Man, mas eu admito a importância dessa obra nesse cenário pop, né? E aí eu entendo a sensibilidade que se gerou a respeito dessa polêmica toda, né? Mas vendo a série, especialmente vendo a segunda temporada, porque a primeira temporada, não sei nem se dá pra dizer que são temporadas diferentes, são só 5 episódios de desenho, que tem uma metragem curta, né, que é 20 e poucos minutos. Então eu até recomendo, se você for ver tudo de uma vez, até porque do último episódio da primeira temporada para a segunda não tem intervalo, é direto. Então você vê tudo numa tacada só. Vendo tudo de uma vez só, atenua bastante esta sensação original de que você foi vítima de uma espécie de enganação, né? No entanto,
Aí é preciso observar bem. Aí eu retomo o meu título provocativo. Alguns elementos que sempre estiveram nessa ambientação são melhor destacados e se afirmam mais, só que aí eu acho que é uma afirmação no sentido perfeitamente orgânico, é uma coisa espontânea que já estava dada desde sempre, eles só desenvolveram. Em primeiro lugar, a entidade sempre foi feminina, a feiticeira de Grayskull. Na verdade, ela que é responsável até por tornar o He-Man um super-herói. Então sempre teve esse papel feminino crucial. A Teela, sim, sempre se soube que a Teela era, além de ser filha do mentor, era filha da feiticeira. Então ela tinha essa conexão já. E agora tudo isso é revelado. A Teela tem que assumir o lugar da feiticeira de Grayskull. E aí tem aquela tensão lá com a Evelyn, né, que é a famosa maligna, que desempenha um papel importante também, especialmente de rivalidade com a Teela, que ela sempre teve. E aí esse papel é elevado, colocado no nível mais alto, e é um pouco mais problematizado essa questão do comportamento do esqueleto, né? E eu acho que apesar de tudo isso, ficou interessante a ideia, ficou bem elaborado. Aí sim, dá um tom Girl Power, isso é inegável, dá esse destaque maior, mas sendo sincero, em cima de uma coisa que sempre teve dado ali, apesar de que nunca tinha sido devidamente explorado. Então aí eu já acho que a crítica do pessoal mais antifeminista nesse sentido falha, porque não se tratou da subversão simbólica de alguma coisa. Não, todos os elementos que foram desenvolvidos ali já estavam, de certa forma, dados na ambientação, só que nunca tinham sido desenvolvidos devidamente nas ambientações originárias. E eu acho que isso sim é uma abordagem que, quando você queira dar um maior protagonismo feminino, isso é uma abordagem sensata. É você pegar coisas que têm esse potencial que está dado ali e desenvolvê-los mais. E não ficar invertendo o gênero de personagem, ou fazendo, que nem fez o Capitão Marvel, né, que a inversão de gênero já vem dos quadrinhos, ou com as caça-fantasmas, ou ficar fazendo essas palhaçadas de simplesmente idiotizar os personagens masculinos. Então, nesse sentido, eu acho que esse Masters of the Universe Salvando Eternia ficou bom. Vamos admitir. Claro, tem outros problemas. Eu poderia levantar vários problemas, a maioria deles já presentes desde sempre, né? Sempre foi uma ambientação meio confusa, esse negócio desse He-Man aí, sempre essa pegada mais maniqueísta, essas coisas todas, mas umas tecnologias bizarras. Nossa senhora. An Eternian snail can move faster than this. I want to help too. Mas essa versão atual até problematizou isso e faz uma conexão melhor com aquele negócio lá da She-Ra, por meio da Horda. Você vê lá que meio que surge a origem da Horda. Parece que estão conectando com esse desenho da She-Ra lá, que eu não tive nem coragem de ver, achei tão feio aquele traço, né? Então tem uns elementos aí que eles vão trabalhando melhor, né? E que de uma certa forma até depuram algumas falhas estruturais da ambientação originária, dos personagens originários. Não todas. Por exemplo, ainda tem aquele problema extremamente irritante de personagens que são caracterizados pelas roupas, né? E que não mudam de roupa nunca. O próximo Príncipe Adam lá no desenho originário é sempre aquela mesma roupa o tempo todo, com um agravante que ele é absolutamente idêntico ao He-Man, exceto porque a pele dele fica um pouquinho mais bronzeada e a voz dele fica mais grossa, mas ele é idêntico. Nessa versão atual, pelo menos você nota que eles são diferentes. Não tem como você achar que realmente que o Adam é o He-Man. Então tem essas correções, mas ainda assim o moleque passa o tempo todo com a mesma roupa. Essas coisas são muito desagradáveis. E é um problema generalizado, né? Muitas histórias em quadrinhos têm isso. Muitos desenhos animados, principalmente. Você caracteriza o personagem não pela expressão facial, pelo rosto em si, mas pelos adereços. E eu sempre pensei, putz, podiam lançar esse desafio, né? Tudo bem, vocês vão desenhar os personagens, mas ele tem que ser identificável não só pelas roupas e pelos cabelos, ok? Cara, a maioria não consegue. Principalmente quando você chega na parte de anime. Cara, e por falar em feiticeira de Grayskull, que vira uma águia, tem um bicho ali fazendo um barulho desgraçado, olha só. Não sei se vocês conseguem ver. De repente é a feiticeira aí. Mas bem,
Dito isso, eu queria colocar mais essa questão, porque eu acho que há um equívoco muito grande de pessoas que vão fazer uma militância de resistência e às vezes dão tiros pela culatra. A maior parte das críticas que eu vi a esse novo Masters of the Universe foi feita por gente que nem viu o desenho, só leu reviews e repetiu. E aí isso tem sido uma tendência lamentável. Tem gente que tem feito isso com muita frequência. E isso tem resultado em burradas inacreditáveis. A exemplo do Mad Max Fury Road, que sim é um filme que tentou ser um filme feminista, de certa forma foi, a pretensão estava lá, mas que foi tão bem feito que em vez de passar apenas o discurso feminista, passou a realidade estrutural do feminismo, vazou no filme. E o filme ficou excelente, porque aí mostra não só o que feministas gostam de dizer sobre si próprio, mas mostra toda a hipocrisia estrutural do movimento que está revelado no filme. Isso ficou... Eu tenho texto basicamente sobre isso que expõe bem essa questão toda. Então a pessoa tem que ver primeiro antes de criticar, sempre, não vai indo nas águas dos outros. Aí eu vejo gente muito boa, gente que está há muito tempo aí nessa resistência, fazendo críticas totalmente equivocadas. Gosto de dizer que a She-Ra é lésbica, o He-Man é idiota. Não é nada disso. Olha, assiste o desenho primeiro. Eles deram um tratamento diferenciado sim, mas um tratamento que foi em grande parte respeitoso. Não precisa nem longe, cara. O modo como é tratado o mentor, né? É extremamente dignificante em todos os aspectos, até o rei mesmo, tudo lá é bem colocado. Você tem um protagonismo feminino aumentado por meio da questão da magia, que sempre foi intrínseco à série, sempre foi orgânico. E dá sim um destaque maior, mas eu acho que é um destaque perfeitamente bem construído lá dentro. Lembrando que essa ambientação já previa isso pelo simples fato de ter feito a She-Ra também, né, que seria a versão feminina do He-Man. Então, de uma certa forma, ela não subverte nada não. Ela afirma algumas partes, dá uma aperfeiçoada em outras e sim, dá uma mudada de foco, tirando um pouco o protagonismo masculino para o feminino. Isso se dá em personagens que estavam lá em sua maior parte, de uma forma orgânica e de uma forma que fez sentido na história. A não ser aquela personagemzinha que eles colocaram para acompanhar aquilo, que aquela personagem realmente foi só para cumprir cota mesmo. De qualquer modo, tentou haver uma espécie de redenção da Evelyn também, que acaba não se concretizando, ela continua maligna de uma certa forma. Tem essa questão final aí, onde de uma certa forma as duas ascendem como deusas, né? E aí sim você tem essa simbologia de verdadeiras divindades disputando lá como é que vai ficar a situação de Eternia, né? Então, nesse sentido, é mais nesse sentido que eu peguei essa palavra do Mistresses of Universe, né? Porque além desse nível de divindade, de serem lá as entidades máximas, ambas têm lá uma dimensão romântica, né? Porque a própria Maligna sempre teve uma certa paixão pelo esqueleto, que é explorada aí com a sua problemática básica, e sempre houve a tensão entre Teela e Adam e He-Man, né? Então isso está sempre dado. Então, de uma certa forma, isso está meio que simbolicamente agregado nessa noção. Mas bem, o fato é que eu acho que o desenho ficou muito bom. Claro que tem coisas que eu preferia que fossem diferentes. Eu gostava mais daquele traço originário do desenho mais antigo. Se fosse com aquele traço, já com algumas modernidades de hoje e com um roteiro bom, ficaria excelente. Mas eu também concedo que nessa época dos anos 80 houve uma certa sensualização que chegou a ser excessiva em produtos voltados ao público infantil. E isso foi um momento histórico em que isso aconteceu. Eu falo não só para esse negócio que já é até clichê, de mostrar os programas infantis lá com as apresentadoras tudo gostosas, as paquitas, essas coisas. Não é nem só isso não. Mas teve também algumas coisas que eu sinto que hoje, mesmo que não houvesse essa preocupação num certo sentido mais feminista, já poderiam despertar uma certa reação num sentido legitimamente conservador também, né? Então a gente pode debitar parte dessa redução da sensualidade das personagens em outras coisas, apesar de que eu preferia que não tivesse acontecido. Mas tudo bem. O tratamento que deram ao Gorpo também ficou excelente. O Gorpo sempre foi um alívio cômico bobo durante praticamente todos os desenhos antigos, e agora recebeu um papel heróico bacana. Mas bem, o ponto aqui que eu quero colocar é com relação a esse problema de que muitas pessoas têm feito uma reação equivocada
com relação a elementos da cultura pop. Inclusive eu vou dizendo, tem muita gente com certo viés fatalista que vai ficar cada vez pior, cara. Não vai, eu acho que tá chegando no limite, porque, aliás, recomendo você ver esse último filme do Homem-Aranha aí. Esse Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, tá excelente. E zerou qualquer coisa no sentido de lacração, zero. A não ser em parte aquilo que já tinha dos filmes anteriores, como por exemplo se colocar uma Mary Jane latina, mas isso aí não sou eu que vou ficar reclamando disso. O problema pra mim não é o fato dela ser latina. Eu acho que eu pessoalmente não acho ela muito bonita, mas tudo bem. Ainda mais comparado com a Kirsten Dunst. Mas o filme tá excelente. E aí já tem muita gente levantando a bola de que isso já precipita uma espécie de reação, porque vai ficando claro que os caras vão fazendo filmes lacradores e esses filmes não vão dando muito certo. Tem um canal que acompanha, o OK Nerd. É um canal que tem esse viés de fazer esse tipo de crítica. É um canal pequeno, inclusive, até recomendo vocês se inscreverem lá. Apesar de que eu não concordo muito com ele não, mas no geral é muito bom. Então eles estão apontando, ó, vocês fizeram uma Viúva Negra lacradora, que eu discordo. Eu tenho uma crítica sobre o filme da Viúva Negra que eu achei muito bom também. Eu acho até que é um excelente de um libelo pra família. Mas muita gente viu dessa forma. E fizeram lá o Shang-Chi, né? Que é meio lacrador. E realmente tem lá uns problemas, especialmente por fora do filme. Eu achei o filme, no geral, meio esquisito. Até, a primeira vez que eu vi, eu achei ruim, pra ser sincero. Eu tive que rever e prestar mais atenção em algumas coisas para achar o filme um pouquinho melhor. Aí fizeram o Eternos lacradores, que eu não vi ainda. E nenhum deles foi muito bem de bilheteria. Quando faz um Homem-Aranha sério, o filme é um sucesso. E pelo jeito parece que vai ser mesmo. Mas assim, também eu acho um pouco complicado esse tipo de crítica, porque teve a questão pandêmica, hein? Mas o fato é que você tem que tomar cuidado para não ficar tomando como coisas que não tem realmente essa pretensão, como se elas tivessem. Em suma, tenha uma postura combativa, reativa a essas tentativas de desconstruir as coisas e fazer uma propaganda, uma lavagem cerebral feminista das novas gerações. Sim, mas tome cuidado para não se enganar. Não tenha uma relação alérgica a determinadas coisas. Observe com mais detalhe, com mais profundidade. As dicas que eu dou para você identificar realmente o que é um filme feminista, que não significa ser um filme ruim, mas a primeira é esse. Necessariamente você tem que eliminar as virtudes plenas masculinas. Elas têm que estar separadas. Pode ter um cara bom, pode ter um cara mais ou menos heróico, pode ter um cara competente, mas não todos eles juntos. As virtudes puras, a ética, com a competência, com a coragem, só podem ser as mulheres. Esse é o filme feminista. Observa bem Capitã Marvel, o exemplo máximo. Então esse é o primeiro sintoma. E eu digo que não necessariamente fica um filme ruim, porque pode ter outras compensações. Por exemplo, eu gostei das Panteras recente. Por uma série de fatores. Primeiro porque é mais realista no sentido de luta, né? Se comparado com aquelas meninas super poderosas lá daquele outro, foi até um ganho. Mas eu tenho uma crítica muito completa dele, já vou deixar linkado aqui. Infelizmente teve até pouca repercussão. Eu achei o Caça-Fantasmas, eu gostei, eu achei até melhor que o primeiro filme, mas poxa, o primeiro filme é muito bobo também, né? Não é nem coisa que dá pra levar muito a sério. É uma dimensão meio tosca. Mas além dessa questão de você desconstruir os personagens masculinos, observa também as fontes de inspiração que essas personagens femininas possam ter. Nesse último do Mestres do Universo, apesar de tudo, a Tila é filha do mentor. Recebeu conteúdos nesse sentido de um pai. E você nota que muitos filmes ainda tem isso. Às vezes tem uma personagem feminina fodona lá, não sei o que, mas ela teve um pai. Ou seja, tem uma figura masculina no qual ela se inspirou. Então essas coisas atenuam. Que é uma coisa que, por exemplo, na Capitã Marvel não tem. Quando você vê lá aquele personagem masculino que no começo parece ser o mentor dela, é porque no final das contas não vai ser nada daquilo. Ou seja, todas as virtudes plenas vão estar nas mulheres. E esse é o primeiro sintoma. É bom você verificar também quem está por trás da produção. Fique especialmente atento às arbitrariedades quando você faz uma modificação apenas para inverter, como por exemplo, você inverter o gênero todo dos Caça-Fantasmas. Isso é pretensão claramente feminista. Mas quando você vai nas Panteras, as Panteras sempre foram mulheres. Então faz mais sentido você aperfeiçoar, você desenvolver isso, do que você simplesmente tocar gênero. E isso foi feito também
nesse caso do He-Man, aproveitaram as personagens femininas e as ampliaram. O caso da Capitã Marvel já é inversão de gênero, apesar de que essa inversão de gênero ocorreu há mais tempo. E ela ocorreu de uma forma mais sutil nos quadrinhos. Mas no cinema já foi radicalizado. Então presta atenção. Inversões de gênero arbitrárias são um sinal de alerta muito claro. Mas note que essas inversões sempre aconteceram. A Batgirl surgiu logo depois, naquele tempo lá atrás do Batman, na década de 50, eu acho, que surgiu a primeira aventura da Batgirl. A Supergirl também é uma coisa antiga. Esse problema da Capitã Marvel que está por cima, antigamente a Capitã Marvel era o que se transforma com a palavra Shazam, né? Então esses personagens têm essas versões femininas desde sempre. Tem filme da Supergirl da década de 80. Então toma cuidado, porque nem sempre essas inversões significam uma pretensão nesse sentido, principalmente para recuperar um personagem mais antigo. O problema é quando você faz inversões assim, arbitrárias, que não tinha nem necessidade. Uma coisa que me preocupou muito foi nesse novo Duna, né? Pegarem e mudarem o Light Keynes, né, que é um dos cientistas lá que era um homem branco e uma mulher negra. Assim, não tinha necessidade, porque apesar de que ficou bem feito no geral. Porque o que não falta no universo Duna são personagens femininas fortes. Também tem uma crítica extensa sobre isso. Então fica atento a esses sinais. E é claro, nada disso vai significar necessariamente estar diante de um bom ou de um mau filme. Óbvio. Eu acho que você pode fazer um filme feminista lacrador, no sentido de que o filme acabar ficando bom, se ele for bem desenvolvido. E assim, lembrando, principalmente nessa questão de quem é que está por trás, fica muito atento aí com algumas coisas aí, como que aconteceu nessa questão da Guerra nas Estrelas, aí, que realmente foi trágico. Eu tenho vídeo sobre isso, explicando esse assunto, não convém mais me alongar aqui. Fico atento especialmente a tentativas de, por meio dessas inversões, empurrar algumas outras coisas. Por exemplo, esse filme que tem na Netflix, da Enola Holmes, né? Inclusive tem o Henry Cavill no papel de Sherlock Holmes, que não é uma inversão, porque não é a Sherlock Holmes, é uma outra personagem, é parente dele, que assume esse protagonismo. Aí o filme tem até seus bons momentos assim, bem colocados, mas por trás ele tem umas coisas que não fazem o menor sentido. Como, por exemplo, ter um movimento feminino sufragista, cuja pretensão terrorista estava indo muito mais longe do que historicamente pretendia ser, sabe? E aí fazer umas questões assim, colocar uns diálogos estúpidos, tipo tá uma cena lá que tem uma mulher negra em Londres, que dava aula de artes marciais, não sei o que lá, pagando sapo pro Sherlock Holmes, lá porque você tá preocupado com o seu privilégio de homem branco. Cara, esse discurso não existia. Isso é falsificação. Um filme que faz uma falsificação grotesca é um filme com Brad Pitt. O nome do filme originalmente é Fury, né? Aí exibido como Corações de Ferro. Nossa, além de ter transformado os tiros em laser, né? Porque fica tudo uns tirozinhos parecendo Guerra nas Estrelas. O filme simplesmente teve a cara de pau de dizer logo no começo que a Alemanha nazista, no final da guerra, quando estava perdendo a guerra, convocou todos os homens, mulheres e crianças e meninas do frente de combate. Isso é mentira. Foi chamado meninos, sim, novinhos para ir para a guerra, mas meninas não. E tem uma cena ridícula da menina lá, com um uniforme de soldado, com uma trançona saindo pelo cabelo. Cara, não aconteceu isso é falsificação. Então veja os filmes primeiro. Se você não quiser ver, também evite ficar comentando coisas que você não viu. E ao ver, preste atenção nos detalhes, preste atenção nas sutilezas, vê se isso não tem precedentes. Não acuse de feminista um filme que sempre, só porque ele tem protagonismo feminino, meu Deus, só porque tem personagens femininas boas. Não, normalmente, aí está o detalhe, que é o ponto mais crucial. O feminismo nunca foi verdadeiramente uma libertação e uma emancipação da mulher. Ele é um ataque ao patriarcado, ele usa a mulher para atacar alguma outra coisa. O camarada que acha que as mulheres estão se dando bem com o feminismo está viajando, porque é a mesma coisa que você achar que você pegar criança e deixar ela comer qualquer porcaria que ela quiser, sem precisar se alimentar direito, só comendo só besteira, ficar só vendo desenho, vendo besteira sem precisar estudar, você achar que essa criança está se dando bem, já merda, vai se ferrar no futuro. É isso que o feminismo faz com as mulheres. Eles fazem isso para atacar os homens. Então quando você vai ver um filme verdadeiramente feminista, não é nem tanto o filme que dignifica as mulheres, isso pode dignificar, mas o mais importante é atacar os homens. Isso é aí que está a diferença, é você desconstruir os personagens masculinos.
Ele não é uma coisa em benefício das mulheres, é uma coisa em prejuízo geral que, para se articular, precisa inicialmente, especificamente, atacar os homens e aparentar que está defendendo as mulheres. Por isso que é tão importante para o filme feminista desconstruir a masculinidade, ridicularizar os personagens masculinos, reduzi-los à condição de vilões, ou de trouxas, ou de otários, ou de incompetentes, em algum desses níveis. Isso é o mais importante. Por isso que denuncia melhor. E outra coisa são aproveitar fazer inversões muito arbitrárias para empurrar situações onde te permita fazer discursos completamente anacrônicos, como se você voltasse em qualquer momento histórico e tivesse essa mentalidade de doutrina de gênero hoje há 100, 200, 300 anos atrás. Isso é fajutice. Então, fazendo uma análise mais criteriosa, mais cuidadosa, prestando atenção nesses elementos, é que você vai detectar realmente o que é um filme feminista para você poder fazer uma crítica devida. E mesmo assim, dá ponto. Não necessariamente o filme vai ter que ser ruim, depende de como ele é feito. Afinal, trata-se de uma visão de mundo que tem algum lugar também dentro da história da sociedade, de acordo com o modo como você desenvolve. Essas visões todas são passíveis de serem desenvolvidas. Então, há lugar para isso. Agora tem que ser feito de uma forma minimamente honesta, né? Eu acho que foi o que acabou acontecendo com o Mad Max. Ficou honesto demais. Por fim, eu próprio desenvolvo essa temática, né? Tanto desenvolvi em As Senhoras de Terrânea, mas especialmente nas 4 Damas do Apocalipse. Envolve essa questão de você lidar com personagens femininas heróicas, personagens femininas extremamente fortes, deusas, mas dentro de uma visão diferenciada. Não é uma... Pelo contrário, não tem um libelo antifeminista nem nada disso, não, mas tem uma crítica interna através dos próprios personagens. E, aproveitando para fazer o merchandising básico aqui, está disponível por R$4 a versão digital na Amazon e por R$33 a versão física na Wiclap, mais o frete que você vai gastar aí. Mas sim, sem me alongar muito, esse recado basicamente era esse. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 23 de dezembro de 2021. Obrigado por sua atenção.